Fala, minha gente, sejam bem-vindos a mais um feedback do Pintura Relâmpago Digital. Vamos começar aqui com o nosso camarada Josué. E aí, Josué, como é que estão as coisas, tudo bom? Vamos lá, vou começar na verdade falando um pouco a respeito dos seus aquecimentos, e daí eu vou mexer mesmo nos exercícios, até porque não tem muito o que falar dos seus aquecimentos não, cara, tá super bonito, Josué. Esse cubo aqui tá parecendo um cubo parece que dá pra pegar ele daí e erguer na mão. Talvez, não sei, quem sabe a oclusão tenha ficado muito forte. Tá vendo? Porque ficou a linha contínua aqui, ó. Josué, eu não lembro direito como é que tava na foto, mas mesmo que na foto esteja, porque esse cubo tem as bordas arredondadas, então é possível que tenha uma oclusão assim. O fato do seu exercício ter sobrado uma linha quase contínua que delimita a base inteira vira uma espécie de problema. Porque a linha é muito parte da linguagem bidimensional. Enquanto que a mancha, o volume, a quina, a topografia é muito da estrutura da linguagem tridimensional. Então, quando você traz alguns elementos do bidimensional para o tridimensional, ele entra em conflito. Ele começa a matar a sensação de 3D da cena. Tipo, de novo, como eu falo quase sempre, não é errado, porque você pode fazer tudo quanto é tipo de mistura de 2D com 3D. O Van Gogh fazia, um monte de artista hoje faz, o Mucha fazia, no Art Nouveau, brincadeiras com 2D e 3D ali. Ele fazia um volume super 3D e contornava depois, e ficava lindo. Mas era uma escolha estética. Escolha estética é diferente de fazer um estudo e dar uma perdida da mão, entendeu? Então aqui, talvez essa linha da oclusão deveria ter falhado em algum pontinho, ter mais insinuado do que colocado a linha mesmo. Tem que lembrar desde sempre, eu já vou falando agora que vocês estão no começo do curso, mas vou falar o curso inteiro, foto e pintura não são a mesma coisa. Quando você tem uma referência fotográfica, não quer dizer que o que você colocar da foto na pintura vai funcionar 100%. A minha analogia favorita para falar da conversão de foto para pintura é da tradução. Quando a gente pensa na tradução do português para o espanhol, são línguas muito semelhantes, com a raiz lá no latim. Então tem um monte de som e grafia e coisas que são muito semelhantes. Mesmo que você nunca tenha estudado espanhol, só de falar português você já consegue intuitivamente chegar em um monte de conclusões. Porém, se você cair na besteira de achar que você pode pegar um texto em espanhol, ler e traduzir literalmente o que você está vendo ali em português, só ir trocando as palavras, você vai falhar, né? Porque são línguas diferentes na sua essência, elas têm coisas que as diferem e que as tornam únicas, né? Cada uma delas uma língua única. Então, não podemos nos deixar enganar pela semelhança das linguagens, que elas são a mesma. E a foto e a pintura é o mesmo caso. Isso é tipo português e espanhol, são línguas muito semelhantes. Se você olhar uma foto, inclusive a foto é filha da pintura, né? A pintura, como a gente já viu no curso, na aula de História da Arte, a pintura e o desenho vem de 40, 50 mil anos atrás. A gente já tem algum registro dos caras, e continuamente. E a foto é século XIX, 200 anos. Então o desenho e a pintura tem 40 mil anos e a foto tem 200 anos. Então eu acho que tem um pouquinho de diferença de idade entre as duas línguas. E a foto bebe, ou bebeu pelo menos, hoje é uma língua própria, mas bebeu muito da pintura e do desenho, né? As primeiras fotos no século XIX, elas têm composição de pintura, elas têm estrutura de pintura, elas têm pensamento de pintura, só que elas são fotos. Depois a foto vai desenvolvendo tecnologicamente e ganha suas características próprias, sua própria voz, seus temas, e daí ela vai e bate asa e voa por conta própria. Mas ainda assim, igual o cinema, né? O cinema é uma
linguagem mais recente, que bebe de várias linhas de arte diferentes, né? Uma multimídia, então tem som e música, que vem da música, tem o roteiro e os diálogos, os personagens, que vem da literatura, tem os atores interpretando papéis, que vem do teatro, e tem a composição da cena e a iluminação, que vem da pintura e da fotografia, né? O cinema é esse aglomerado de mídias aí. E o videogame é tudo isso mais a interatividade ainda. Porque o videogame ainda chega num ponto... Eu considero o videogame o maior... Eu tenho umas relações com arte contemporânea, com arte conceitual, assim, de novo, que eu acho que foi importante. Eu entendo a existência. Já acompanhei de perto, já desencanei faz um tempo de acompanhar o que acontece na arte conceitual, arte contemporânea. Não que, de novo, eu tenha algo contra. Eu acho que é interessante existir a pluralidade das produções artísticas. Porém, para mim, a arte conceitual perdeu relevância demais. Eu não vejo que as pessoas se importam. Só um nicho muito específico de especialistas que se importam mesmo. Então foi ficando elitista num ponto que não dialoga com as pessoas, eu acho mais, assim, é irrelevante. E para mim, e ficou, né, a academia deixou muito arrogante também a galera da arte conceitual, assim, sabe, aquela coisa tipo, vocês não entendem, a gente é muito complexo pra vocês entenderem, meros mortais, e a pessoa anda de nariz empinado às vezes, só que na verdade tá todo mundo ignorando. Lógico que tem o povo que se dedica, eu tenho amigos que se dedicam ao universo da arte conceitual, à discussão da arte conceitual, às exposições de arte contemporânea, sei lá, que ocorrem ainda, né? Ainda, eu falo que é um nicho, mas ainda é um nicho que está no mundo todo, então ainda tem um grupo de pessoas razoáveis se importando com isso. O que eu digo é o grosso da população, né? Você tem uma fatiazinha de gente dialogando sobre aquilo, mas já não faz mais parte da vida das pessoas, nem toca quem... Como é que eu posso dizer? Porque é legal falar dessas coisas, né? De novo, não é para criar inimizade com nenhum segmento artístico. É para entender mesmo. Porque se fosse a minha, eu ia ser um artista contemporâneo, na verdade. Se fosse artista contemporâneo, eu sou, na verdade. Todos nós que estamos vivos hoje somos artistas contemporâneos porque estamos vivos. Somos contemporâneos uns dos outros, estamos vivos agora, nesse momento. Mas a arte conceitual, que é quem carrega, e é lógico, se você entrar nos meandros ali da coisa, você vai encontrar muitas subdivisões da arte conceitual hoje em dia. E tem coisa interessante, tá, gente? Tem sei lá, o Banksy é o popstar da arte conceitual. E ele é incrível, ele não é irrelevante. Pelo contrário. Mas é um grãozinho de areia ali, né? No deserto Saara inteiro, assim, de coisas que estão sendo feitas. O que eu quero dizer, na verdade, por exemplo, no caso do Banksy, ele saiu da discussão elitista, hermética lá da galerinha da arte conceitual. O que ele fez? Ele trouxe essa discussão para o grande público. Por isso que ele ficou famoso desse jeito, inclusive. Ele levou para a arte de rua. Então eu acho que o que falta muitas vezes para tornar a arte conceitual mais relevante seria trazer para a realidade das pessoas. Fazer essa ponte entre a discussão intelectual hermética da cúpula do poder das artes do momento atual e o resto da humanidade que está vivendo sua vida aí completamente alheio ao que está acontecendo e o que eles estão discutindo. Eu vejo às vezes um pouco a questão, eu acompanho muito coisa de ciência, eu sou uma pessoa muito apaixonada por ciência. E eu sinto uma coisa semelhante, na verdade. Tem muitos avanços e discussões no meio da ciência, e eu sou leigo, né, gente? Pelo menos a arte eu ainda estudei, ciência eu sou um tapado. Mas eu me esforço mesmo para entender e ouvir palestras, podcasts,
vídeos que expliquem fundamentos básicos das coisas, para eu entender, porque eu amo aprender essas coisas. E uma das coisas que me dói no coração, por exemplo, inclusive nos dias de hoje, né, a gente ter líderes de países, vamos pôr entre aspas esses líderes, porque não são líderes de verdade, mas são os caras aí, que são anti-ciência, que negam o aquecimento global, que negam o método científico, que acreditam em superstição, que usam religião para mexer para atrair eleitores, e daí vão naquele caminho obscuro da religião, de colocar um contra o outro, do bem e o mal, dos maniqueísmos, do caramba. Então, assim, o que eu sinto, por exemplo, que dá dó da questão científica é que tem poucos cientistas que conseguem traduzir o que está sendo discutido na nata da ciência ali para o grande público. Tem uma distância muito grande entre o que eles falam entre eles e o que a gente consegue entender que eles estão falando. Também não estou elevando a arte conceitual a toda essa bola toda não, tá, gente? Porque a ciência está trazendo benefícios e avanços para o mundo. A arte conceitual eu acho que estagnou um pouco na discussão deles. Acho que desde o Marcel Duchamp quase que criou a parada, eu sinto que não avançou tanto dentro do que poderia. Até o que eu digo, assim, pra gente fechar esse assunto, até porque eu gosto de fazer o começo dos feedbacks falando sobre alguma coisa pra gente ir pensando depois, mas a questão maior que eu vejo a arte conceitual, por exemplo, só para fechar esse assunto da arte contemporânea, assim, para não ficar muito ponto aberto. A arte conceitual surgiu e era relevante, eu acredito, demais no seu surgimento. Porque quando surgiu com o Marcel Duchamp, inclusive vamos descobrir quem foi o Marcel Duchamp e qual foi o trabalho dele, que é importantíssimo isso, para saber o que a gente vive hoje. A arte estava presa numa jaula de séculos já, que era uma jaula que só considerava a arte visual 3 coisas específicas, tipo desenho, pintura, escultura. Nada mais podia ser arte. Então você tinha uma exposição artística, um concurso de não sei o que, e daí só tinha desenho, pintura e escultura. E eu consigo imaginar como isso é um mundo chato também, certo? Então, nesse momento, e técnica era super valorizada. Então você tinha lá alguém com uma ideia legal e não com uma técnica absurda, era desconsiderado porque a técnica era considerada uma coisa mais importante. Então, gente, eu não concordo com esse cenário também. E daí quando vem o Marcel Duchamp, com irreverência, com inteligência, com humor, com estratégias muito interessantes, ele começa a desconstruir essa visão. Né? Tanto é que da obra, acho que mais famosa dele, talvez seja o Mictório, lá aquele Muth, né? Não sei o que, Muth, eu acho, que ele inscreve num salão de escultura, ele põe um mictório assinado lá como se fosse uma escultura, e daí ele quebra as pernas da galera, porque dali pra frente a gente amplia a nossa capacidade de entender o que é escultura. E já tinha passado a Revolução Industrial faz um tempo, então ele começa a argumentar por que não pode considerar uma peça de cerâmica feita pela indústria como uma escultura também. Tá vendo? Ele mexeu no conceito da coisa, foi super interessante isso. E o Duchamp veio de uma formação mais clássica, assim, de pintor moderno, pelo menos. Ele foi pintor antes de ir para a arte conceitual. Jogava xadrez, então ele tinha vários pensamentos estratégicos, várias ciladas que ele criava para os outros artistas que criticavam ele. Como eu disse, não sou contra a arte conceitual. Eu acho que foi super importante que surgisse. O pai aí da arte conceitual, o Marcel Duchamp, é um artista talvez dos mais importantes que a gente tenha que celebrar e conhecer, porque ele veio num momento muito específico e ele conseguiu quebrar várias das barreiras. Tanto é que ele criou depois o ready-made, que é você pegar 2 objetos que já existem, conectá-los de uma forma que anule a função inicial desse objeto e daí ele colocar num contexto de uma galeria para virar uma obra de arte, certo?
Então tem um que é bem famoso dele, que ele pega uma roda de bicicleta, daquele do pneu da frente, com aquele garfinho que prende o pneu da bike, e ele parafusa para cima essa roda de bicicleta no assento de um banco de madeira. Daí o que acontece? Quando ele parafusa a roda de bicicleta num banco de madeira, aquela roda nunca mais vai poder ser uma bicicleta, porque ela está parafusada numa outra superfície. E ele, quando ele parafusa no assento do banco de madeira, o banco de madeira... Deixa eu mostrar, né? Estamos aqui com a internet. Olha lá, falei e já chegou. Daí quando ele assenta isso aqui, quando ele impede que a bicicleta seja usada como bicicleta e impede que o banco seja usado como banco e coloca numa galeria, que é o contexto onde as obras de arte estão expostas, ele afirma, com certeza, inclusive, com razão, que ele criou uma obra de arte. E isso era ultrajante para quem era estudioso, acadêmico da época, porque se fosse assim, então você está jogando toda a cultura grega, romana, renascentista no lixo e está falando que agora a escultura vai ser um pneu de bike numa cadeira, vai ser um mictório, ser um seu escroto, tipo, entendeu? Ele foi revolucionário pra caramba e ele tinha algo muito relevante para dizer na época. E ele trouxe a oportunidade de muitos artistas entrarem no mainstream, vamos dizer assim, através de uma linha de pensamento completamente nova, que era essa da arte conceitual, do conceito estar em cima da técnica, da ideia ser mais importante do que o jeito de fazer a coisa. E depois desdobrou em várias outras formas de pensamento. Porém, daí, quer ver, ó, quando que o Duchamp... A fonte, ó, de 17. Gente, já faz 100 anos já, gente. Salão da Sociedade Nova-Iorquina de Artistas Independentes. Um mictório invertido. 1917, gente. A gente está em 2020. Tem mais de 100 anos. Para mim, isso é uma opinião pessoal também, tá? A arte conceitual, que surgiu 100 anos atrás para lutar contra a jaula do academicismo, que dizia o que era arte, o que não era, se tornou uma jaula. E agora diz o que é arte e o que não é. Entendeu? A arte, para mim, né, essa é a minha visão, a arte conceitual se tornou aquilo que ela nasceu para lutar contra. É daí que vem a minha birra de hoje em dia, desse status quo que a gente tem da arte de hoje. Porque o que eu falo, o que eu ouço, todos os meus alunos que vieram estudar comigo pintura tradicional e vieram de faculdade de artes visuais falaram isso, falavam assim, lá eles não ensinam, o professor fala que técnica você aprende em qualquer esquina. Mas se fosse tão fácil, por que eles não ensinam na faculdade? Porque, na minha opinião, é porque os professores simplesmente não aprenderam. Porque a geração de professores de artes visuais de hoje em dia, eles não tiveram formação técnica. Eles tiveram formação de artista conceitual. Então, como é que eles vão ensinar um aspecto técnico na faculdade de pintura ou de escultura? Eu acho que gravura e cerâmica, talvez... Porque eu me lembro, quando eu estava na faculdade ainda, que gravura tinham artistas lá com muito conhecimento técnico. Cerâmica, dependendo do lugar que você for estudar, você também encontrava. Mas desenho e pintura tinha virado uma tristeza, assim. Era raríssimo você encontrar alguém que tinha um conhecimento... E os alunos também ficavam completamente perdidos, não tinha processo, era tudo... Daí você ia ver uma exposição de pintura contemporânea, era quase que umas crianças brincando com a tinta pela primeira vez, assim. Não tinha o que extrair dali. E eu não acredito que você consegue fazer algo muito relevante catando a tinta e só espalhando ali e vendo o que acontece, assim. Mesmo artistas que tiveram um trabalho, sabe, expressionismo abstrato, do Jackson Pollock, ou do Rothko, que uns quadrados... Cara, Rothko tem o maior discurso ali.
Mondrian tem um puta discurso ali. O Jackson Pollock tem uma essência muito forte do trabalho dele. Então existem trabalhos abstratos incríveis. Mas não é qualquer jogar tinta na tela que faz com que aquilo tenha força. Então tem uma discussão muito sutil aí. De qualquer maneira, por que eu estou falando tudo isso? Primeiro, para que a gente tenha, de alguma forma, isso definido na cabeça. De novo, ninguém é obrigado a concordar 100% comigo. Eu também tenho minhas limitações de percepção, mas eu me interesso por esse assunto. Como eu falei, eu acho que talvez a arte conceitual tenha virado uma coisa meio parecida com a ciência. Assim, você criou uma distância muito grande entre o que se discute lá na elite da coisa e o que as pessoas, e a vida das pessoas no dia a dia. E daí você precisa de uns caras tipo o Neil deGrasse Tyson, ou o Carl Sagan, sabe? Uns caras da ciência que conseguem trazer a discussão científica para a conversa do cotidiano da pessoa normal, que vive a vida sem estar envolvida nas mais altas cúpulas do conhecimento humano contemporâneo. Então talvez precise dessas pessoas que façam essa ligação entre os dois universos. Mas daí eu não sei também, porque, como eu falei, eu não acho nem que a arte conceitual seja tão relevante quanto a ciência é, e talvez já esteja na hora de perder já tenha passado da hora, talvez, de perder o trono. Sabe, igual a arte conceitual desbancou a arte mais acadêmica ali, ou aquele começo da arte... Começo não, né? Mas a arte moderna, que vem com Picasso, com Matisse, eles foram desbancados pela arte conceitual. O próprio Picasso embarcou, na verdade, já, assim... quando ele viu, ele fazia umas esculturas meio ready-made também, depois. Picasso, ele não tinha muita marra, assim, pra coisa, ele ia indo. Sei lá, o Einstein, com todos os méritos dele, com o alcance que ele teve e com a relevância que ele teve, né, assim, talvez seja o cientista mais conhecido aí da história, que a gente consiga citar, que as pessoas consigam citar. O Einstein morreu contrariado, né? Não sei se vocês sabiam, mas quando a física quântica começou a mostrar suas garrinhas aí, e as primeiras teorias de física quântica começaram a surgir, o Einstein ficou puto, ele não conseguia concordar com aquilo. Ele não conseguia concordar que em algum momento as leis da física iam ser alteradas. Para ele tinha que ser lei da física, não importa o quanto você diminua e investigue, ela continua funcionando. E quando você percebe que na física quântica chega um ponto que não funciona mais, as regras mudam, gravidade, essas coisas deixam de agir, para ele isso não estava certo. E ele morreu contrariado. Né? Você viu que eu estou comparando arte com ciência? Porque para mim é muito semelhante e as coisas acontecem parecido também. Né? Novas linhas de pensamento surgem que contradizem ou reconfiguram a nossa percepção a respeito de um determinado assunto, e daí a gente tem que lidar com isso. Só que tem uma distância entre a galera que discute isso na vanguarda do assunto e a gente que vai receber isso aí depois que tiver passado por diversas camadas de simplificação, por exemplo, porque a gente não entende mais a linguagem dos cientistas que estão lá na ponta lá, da vanguarda do conhecimento. Digo isso porque, né, voltando lá para o assunto, de novo, vamos voltar aqui para o Josué, porque eu acho que quando você vira uma jaula, você perde a capacidade de continuar evoluindo. Por que a arte moderna ou a neoclássica, inclusive, merecia ser destronada? Por que o academicismo merecia tomar um golpe no joelho mesmo e baixar a bola, ficar quietinho um tempo lá? Porque eles estavam se achando, assim, se achando quem manda prender e quem manda soltar na arte. E quem diz o que é certo e o que é errado. Desenho e pintura e escultura é arte, o resto é bosta. Então vem alguém com um discurso muito mais apropriado, muito mais sagaz, e tira eles tira
a coroa da cabeça deles. E se torna a arte conceitual o mainstream da arte, tudo vai girar em torno disso, as grandes galerias e tudo mais. Porém, para mim, é que eu falei, passou muito tempo sem renovar e a parada virou uma prisão igual a prisão que eles nasceram pra lutar contra. Porque agora eles falam, isso não é arte, isso não é arte, isso é velho, isso já morreu, isso não existe. Sendo que, mano, tem um monte de gente... O que eu já ouvi de que a pintura morreu, e o que eu já ouvia de artista conceitual, pintura morreu, pintura é um negócio de velho, pintura não sei o quê, pintura... E eles podem falar o quanto for, as pessoas não pararam de pintar, as pessoas não pararam de comprar quadros, as pessoas não pararam de ir em exposição ver pintura, e inclusive a pintura migrou para o mundo digital, estamos aqui inclusive, pintura relâmpago digital, foi inserida em todas as linhas de entretenimento que a gente conhece, e virou um mainstream, assim, por exemplo, hoje se você quer trabalhar na maior indústria de entretenimento que existe, que é a indústria do videogame, você vai ter que conhecer Sargent, você vai ter que conhecer os pintores do século XIX, porque a galera da indústria, da animação, cinema e game faz questão que você conheça pintura. Não a pintura da arte conceitual, pintura mesmo, figurativa, com todos os princípios que a gente está discutindo aqui no curso. Por quê? Porque precisa dessas ferramentas. O tipo de arte que a gente faz hoje em dia para entretenimento, que arte sempre foi uma espécie de entretenimento e reflexão ao mesmo tempo, essa coisa de arte ser muito intelectual é um negócio meio recente. A arte era, sei lá, propaganda e prazer de ter obra de arte em volta e tornar o ambiente melhor. Essa questão super intelectual que a gente tem da arte é muito mais recente do que se imagina. Então, para mim, por exemplo, game é a linguagem mais foda que existe, que a gente criou. Videogame. Que tem tudo do cinema mais a interatividade. E mais a questão de ser efêmero. Pra mim tá muito ligado à arte contemporânea, só que eu não vejo, talvez tenha, de novo, se eu fosse a fundo, é que eu não tenho vontade de ir a fundo na arte conceitual também. Até onde eu fui, eu já, beleza, entendi a conversa aqui, mais ou menos, vou pro meu canto. De novo, por favor, não interpretem isso como um ataque. É só um desabafo no sentido de que eles são o status quo, eles estão lá no... Quer dizer, eles dominam a coisa. Então você vai fazer a faculdade de artes visuais, você vai acabar caindo no corpo docente de professores que tiveram formação como artista conceitual e eles vão despejar todos esses conceitos que pra mim já são velhos na cabeça de vocês. De que pintura morreu, de que não sei o que, não sei o que, ou que existe pintura, mas é isso e aquilo, e que, sabe? Então assim, beleza, acho interessante, acho que ainda tem mercado pra isso, se é a brisa de vocês... Vai que vai, não sei se seria, porque daí vocês não iam estar aqui fazendo curso de pintura digital comigo, vocês iam estar estudando no ateliê de algum artista conceitual. Então eu não quero que vocês criem inimizade com a galera também, a ideia não é essa. A ideia é só entender que, por exemplo, para mim, game é uma plataforma que não exploraram nem 1% ainda das possibilidades artísticas. Você pensar instalação, um videogame que seja uma instalação, você programar um game que te ofereça uma sensação, por exemplo, artística. Imagina com realidade virtual chegando forte, muito em breve, aí, dobrando a esquina ali, já vai estar já todo mundo mergulhado num mundo virtual com óculos e o caramba. O quanto que isso não vai juntar todos esses segmentos artísticos, mas eu ainda acho que o videogame vai ser a grande plataforma do futuro aí para tudo mesmo. É um palpite que eu tenho. As possibilidades são muito fodas para que uma hora não vire. Mas quem sou eu também para querer saber do futuro da humanidade aí? Talvez mude tudo e eu nem tô ligado. De qualquer maneira, cara, já excedi já até o que eu ia falar aqui, porque... Bom, eu acho que, como a gente não tem aula presencial, eu acho que às vezes é importante eu não falar só da técnica e eu falar também de algumas coisas que são um conceito, né? De novo. Falando de arte conceitual, o curso tem um conceito. E eu tô passando esse conceito para vocês aos poucos. Então, Josué. Cuidado com a oclusão. Eu acho que aqui tá um pouco soft-edge demais. Aqui o equilíbrio tá excelente, esse highlight ficou lindo. Aqui parece estar um pouco mais puxado de um lado do que pro outro.
Tá vendo? Às vezes você vira de ponta cabeça, fica mais fácil de ver. Tá vendo que esse lado tá mais agudo do que esse? Ó, essa curva com essa. Esse tá bem bom. Muito legal. A bola ficou com uma pontinha aqui, deu uma deformada, mas mesmo com essa deformada na silhueta, cara, os efeitos atmosféricos você está fazendo muito bem. As texturinhas, as passagens de tom, o uso do airbrush. Muito bom. Então vamos pro figurativão mesmo. Mas assim, cara, muito legal. Muito legal. Os reflexos. Se puder continuar fazendo e aprimorando com estudos simples assim, eu aconselho que continue. Não precisa ser todo dia, mas pega de tempo em tempo e faz o cubo de novo, faz o cilindro, você vai ver que você vai melhorar a capacidade. Daí uma hora começa a pegar umas texturas diferentes, né? Um cilindro de pedra, uma bola de vidro, para você ir treinando os reflexos. Tem muita coisa para aprender aí. Agora vamos lá. Aqui, cara, eu gostei do que você fez. Eu acho que ficou muito hard edge em tudo. Poderia ter tentado deixar o soft edge em alguns pontos das extremidades da Illustra e definir mais dentro, mais no miolo. A forma, né, ele ficou com o queixo, ele é meio queixudão, mas ele ficou com o queixo um pouco largo. Demais, talvez. Olha o que eu falei de não usar layer e acostumar a corrigir sem o layer, tá vendo? Se tivesse cada coisa num layer, ia ter uma facilidade em algum aspecto, mas ia ter uma dificuldade em outro. Porque você ia ter que ficar toda hora olhando se está no layer certo ou não. E aprender a trabalhar assim, no mesmo layer, é bom porque quando você estiver pintando um rosto, de novo, entre o olho, o nariz e a boca, você não vai ter cada coisa num layer. E você vai precisar ficar fazendo ajuste da pálpebra pra íris, pra pupila, pros cílios, pra narina, pra parte de dentro do nariz, parte de fora do nariz. Não vai ter layer, você vai ter que ficar pintar, cobrir, sobrepor, pintar de novo. É assim que faz. Ó, tá vendo? Então só de dar uma afinadinha aqui, eu acho que já melhora um tanto da forma. Eu não vou ficar falando das texturas ainda, tá? Eu vou deixar vocês brincarem com as texturas. Não é proibido, mas não é obrigatório. Mas eu não vou falar ainda porque vai ter uma hora que a gente vai poder falar das texturas. Eu vou falar mais das questões referentes ao volume por enquanto, tá? Então, eu acho que dá para observar e aplicar mais ainda os aspectos da bolinha que a gente viu, né? Então, por exemplo, a luz refletida, né, ó, aqui. Tá vendo, ó? Olha como já ficou mais 3D. E aqui pode até estar um pouquinho. Olha essa bochecha, ó. Tá, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Olha o queixo. Reparou como esses toquezinhos que eu dei, eles conectam com os highlights e parece que a superfície fica mais polida? Mesmo aqui, ó. É quase uma catarata aqui no olho dele, é um leitoso ali, um tom meio leitoso, mas
de novo, ó, ele cria uma sensação de que tem um brilho ali. Observar um pouco mais os soft edges, né? Por exemplo, ó, aqui tem uma passagem mais suave. Olha como o nariz agora conecta melhor com a bochecha. E daí talvez pegar o hard edge também e trazer para alguns pontos, né? Você fez já também, só para daí vai criando a luz. E conforme, né? De novo, falei que não ia falar de textura, mas eu tô falando. Ó, conforme eu vou criando a luz, daí a dificuldade da textura, que é por isso que eu não quero que vocês se sintam obrigados a fazer ainda. É porque você tem que fazer a camada de luz, que já é difícil, na escadinha, só que você tem que fazer ela ainda variando a forma. Para que pareça que a superfície é podre. Fazer textura basicamente é apodrecer as coisas. Criar os defeitinhos, falhinhas, irregularidades e tudo mais. Mas é basicamente isso, cara. Basicamente isso. Se eu ficar procurando cantinhos aqui, eu acho muitos para ficar mexendo, mas no geral, ó, salve Josué aí. Beleza. Essa outra também vale a mesma coisa. Ó, você fez umas texturas que ficaram super lindas. Textura de pedra. Não sei se você aplicou ou se você veio no brush mesmo. A gente pode aplicar textura também para usar como base já, mas o legal é aprender a fazer no pincel. Então o que eu vou falar mais, na verdade, é da expressão. Tá? Beleza. Pela sua capacidade técnica que você já demonstrou, eu imagino que você saiba, eu não preciso dizer, que todo o cabelo podia ter sido feito também da mesma forma que você fez o restante, né? Trabalhando subplanos, né? Ó, igual você começou a fazer aqui, ó. Né? Se você coloca e vai esculpindo, e depois vem com a luz, né? Ele ganha toda essa textura que tem no original. Mas o cabelo é uma desgraça mesmo. E quando tem aqueles cabelinhos cacheados do Davi, do Michelangelo, ou dos caras do Benini lá, aqueles.
aquelas esculturas mais clássicas, que tem um monte de cachinho. Então aqui, cara, eu tenho a impressão que a boca é quem tá mais precisando ganhar o ar clássico da boquinha de escultura grega. Certo? Vocês vão reparar que é engraçado porque a escultura grega ela tem proximidade com a realidade em alguns pontos, mas ela tem coisas muito de regra também. Assim, pra dar. Por isso que não é toda escultura realista que parece uma escultura grega, mas toda escultura grega parece uma escultura grega. Porque eles têm várias regrinhas, por incrível que pareça. Então, primeiramente, o cantinho da boca tem um tipo de sorrisinho. Daí que tá, se você estudar a fundo história da escultura, principalmente, principalmente a história da escultura na antiguidade, vocês vão ver a evolução da escultura grega, as influências que eles tiveram dos egípcios e dos povos que haviam em volta, e os períodos diferentes na história da Grécia, que também a Grécia era tipo a Itália, não era um país que chamava Grécia. Era um monte de cidade-estado também, tinha lá Esparta, Atenas, tinha Macedônia, que era considerado os caipirão lá da Grécia, que depois viraram os bambambã da Grécia, quando o Alexandre o Grande saiu da Macedônia tacando o cacete em todo mundo. Então cada período desses, a arte meio que também ganha características próprias. Não era arte grega. Daí tem lá a cartilha da arte grega. E daí todo artista grego, não importa quantos mil anos passem, vai fazer igual, certo? A escultura grega mudou muito. Inclusive, na verdade, parece que mármore grego sobreviveu pouquíssimo. Tudo que a gente vê de mármore é cópia romana de escultura grega em bronze. Que, como eu já disse antes, os romanos pagavam um pauzão pros gregos. Mas o grego é muito antigo, então muita coisa foi perdida e achavam alguns tecos de escultura e daí os caras faziam uma cópia. Mas a maior parte dos mármores que a gente tem, tipo, mármore grego mesmo, parece que é bem difícil de achar. A gente tem o dos romanos. Então eu tô falando isso por quê? Porque essa boquinha, caras, a pose da perna, acho que é contraposto que chama. Aquela pose da perna do Davi do Michelangelo lá também, sabe? Aquela perninha uma pra frente, outra pra trás. Ó, aqui tem um pouquinho de soft edge. E aqui tem, ó, de leve. Lembra que eu falei do cantinho da boca? É uma oclusão, né? Isso aqui, como sombra. Ó. Tá vendo? Olha o soft edge que eu coloquei um pouco na sombra. E olha o lábio. Inclusive o lábio aqui.
Também merece. Mas é isso, cara. Sempre tem coisinhas, né, que pode melhorar. Por exemplo, eu acho que aqui tá muito dura a passagem entre a luz e a sombra no nariz. Precisa talvez de um Terminator. Lembra que a gente viu lá na bolinha? O Core Shadow e o Terminator, o Terminator não é o Core Shadow, ele é o início da área de sombra, e daí depois no miolo da sombra tem o Core Shadow. Então talvez aqui, ó, faltou o Schwarzenegger lá, o Terminator. Mas olha o nariz como fica sem volume quando tira agora, né? Entendeu? É isso, cara, tá indo muito bem. Tem detalhezinhos chatinhos que eu podia ficar enchendo o seu saco aqui, mas eu acho que não vale a pena falar de muitas coisas ao mesmo logo de cara. Tenta focar nisso primeiro, né, o design das coisas. Então, assim, tinha um lábio na referência com uma expressão e você fez um lábio bem diferente, se você reparar. Ó. Tá vendo? A expressão que você colocou e a expressão que tinha não condizem. E eu sei que você estava olhando. E pela sua capacidade de observação que eu vi no restante do que você fez, você teria também capacidade de observação de ter percebido aquele lábio ali. Alguma coisa rolou, ou foi uma intencional, você mudou, ou chegou ali e você achou difícil, às vezes. Porque às vezes a gente tá indo de boa, nossa, aqui tô surfando toda essa zona aqui. Daqui a pouco, pluf, você toma um caldo ali que você não sabe de onde veio. Você fala, e daí era essa boca aí, que daí você acabou fazendo do jeito que dava pra fazer, não sei. Mas eu quero que você se preocupe mais agora então em observar o design das coisas e as passagens, o Terminator ali, aonde acaba a luz e começa a sombra, tem uma areazinha, muitas vezes desfocada, que é interessante estar também. Beleza? Mas tá muito bacana, cara. Muito bacana. Aguarda aí pelos próximos. Salva o Josué aí. Ferigato! Legal. Depois tem o Diego. Ferigato mandou 2 layers. Vai dar pra falar umas coisas bem interessantes aqui. Primeiramente, também tá muito bacana, Ferigato. A finalizada aqui. O Ferigato já é um cara que tem um desenho também de profissional, já trabalha, é quadrinista, né? O Ferigato conheço faz muitos anos. Trabalha no mercado americano, faz freela, faz um monte de coisa. Então já tá. Eu digo isso por quê? Porque é uma pessoa que eu sei que tá habituada a sentar e desenhar todo dia e que tem disciplina e capacidade de concentração para ficar sentado por horas desenhando. Então se você já tem isso, não vou negar que ajuda pra caramba. Por quê? Porque primeiro, você vai ter a disciplina de ficar sentado um tempão. Tem aluno que às vezes, logo de cara, o maior desafio é conseguir ficar sentado por 1 hora ou 2 produzindo. Porque às vezes você não tem essa disciplina, essa capacidade de concentração, esse hábito mesmo de sentar a bunda na cadeira. Começa a queimar a bunda na cadeira depois de um tempo sentado. Tem gente que é assim. Se eu não tô afim de fazer alguma coisa, eu sou assim também. Eu tenho força infinita quando eu tô empolgado com alguma coisa. E eu tenho força -5 quando eu tenho que fazer algo por obrigação e eu não quero fazer aquilo. Para conseguir ficar sentado concentrado é um esforço. Assim, é o dia inteiro sentado para conseguir ficar concentrado 5 minutos. Para tentar fazer aquilo que eu passei o dia inteiro sentado em 5 minutos. Então, de novo, o sucesso na arte mora no autoconhecimento. Se vocês saberem como vocês funcionam, conhecerem vocês intimamente, os seus processos, suas químicas do cérebro, vocês vão conseguir
domar essa cabeça de macaco aí que a gente tem e usufruir muito mais das capacidades cognitivas e das aplicações disso no nosso trabalho. Porque a gente é ainda um bichinho impaciente, ansioso, que é obcecado em ter prazer o tempo todo, que quer fazer coisas que gosta o tempo todo. Então a gente precisa aprender a fazer coisas que não gosta também, senão fudeu. E daí o Ferigato, que eu acho interessante, fico feliz inclusive de você estar aí entre nós, meu camarada. É porque eu sei que também não é fácil, depois se acostuma a desenhar e fazer um tipo de trabalho profissionalmente por anos ainda, você dá um passo para trás e revisitar, repensar e reinventar, inclusive, o jeito que você trabalha. Então precisa de uma certa coragem e precisa de uma certa humildade também, né? Porque é fácil a gente achar, depois de alguns anos que a gente está trabalhando, achar que a gente já sabe tudo. Então eu fico feliz, cara. E nitidamente o que eu vejo, no seu caso, é uma tendência a criar blocos e áreas facetadas. O que eu acho lindo, porque é nas arestas e nas quinas que a gente encontra a verdadeira forma. O arredondado também tem uma quina, mas a quina do arredondado é uma curva. Então você não acha a quina direita, você só sabe que daqui até ali tem uma mudança de plano. E quando tem a quina, você sabe o ponto exato onde o plano muda. Né? Essa é a diferença do redondo para o facetado. Então, o Ferigato tem a tendência de facetar, o desenho dele é mais blocado e geométrico, então naturalmente, quando você começa a pintar, você reproduz essa estética que já vem do desenho, e é lindo, viu, cara? Guarde isso aí. A gente só vai fazer o quê? A gente vai aprender a colocar também áreas arredondadas para valorizar o facetado. Então, na composição aí da estética do seu trabalho, Ferigato, eu aconselho, como um teste, principalmente nos primeiros estudos, depois você vai dosando do jeito que você achar melhor, um predomínio de áreas facetadas em oposição a algumas áreas estrategicamente arredondadas. Porque eu vou dizer para vocês, tudo facetado é meio chato, tudo arredondado é meio monótono também. O equilíbrio entre o arredondado e o facetado é o que eu acho que cria você cria uma estética que eu acho muito da hora e eu acredito que ia combinar com o seu trabalho. Então é esse tipo de observação. Por exemplo, aqui, ó. Norman fucking Rockwell. Parece. O Norman Rockwell, pra mim, era um artista, Ferigato, que você podia olhar com carinho. Ele tinha, no meu ver, um equilíbrio excelente entre geométrico e orgânico, entre recortado e facetado e arredondado, entre hard edge e soft edge. Principalmente nas ilustras mais antigas, que ele não usava referência fotográfica ainda. Essa aqui é uma delas. Olha essa mãozinha dos caras, como os nós dos dedos são bem facetados. Né? Olha a boca dele, como é bem recortada, quadradinha. Mas daí você chega na ponta do nariz, na ponta do dedo, no redondinho do braço do cara aqui, na bochechinha do cara, na bochechinha do moleque você tem formas arredondadas, ó, na luva você tem formas arredondadas, mas daí tem o livro com a forma facetada. Então ele equilibra muito bem
o facetado, né? Olha esse velhinho, que foda, cara. Olha essa manga dele aqui, né? Ó o quadradinho que eu falei pra vocês, ó, tá vendo? Até a ponta do nariz, ó, é tudo quadrado. Ó o dedo. Só que daí ele arredonda alguns cantos. Então, pra mim, o Rockwell é um cara que esteticamente eu acho lindo, tudo que ele pinta eu acho super bonito. E as composições, né, os contrastes, né, a mina já mais velha ali, toda vaidosa, se arrumando e tal, mais adulta, e a criancinha com a escovinha de cabelo que ainda brinca com o cachorro olhando. Esse aqui é muito legal. As meninas que perderam, as cheerleaders do time que perdeu. Muito boa expressão. Também você vê que é realista, mas você vê que é estilizado ao mesmo tempo, né? Esse aqui é muito bom. A família indo pra narrativa, né? Aquelas famílias presbiterianas lá, né, nos Estados Unidos, indo pra igreja no domingo, a mãe com as filhas ali, tudo arrumadinha, o pai quer que se foda, tá lendo o jornal, fumando cigarrão já, vendo os esportes, vendo beisebol, e o molequinho que ainda tá tendo por obrigação já tá de olho no pai, falando, mano, por que eu tenho que ir também? Por que eu não posso ficar em casa? Então tem toda uma história contada ali. Olha que interessante, ó. Tem um véu aqui da cortina, e daí tem uma frestinha que a cortina não encosta, que você vê a saturação de verdade lá do fundo, ó. Tá vendo? Só aqui, ó. E daí depois você sente que ela esbranquiça. O resto, primeiro plano, pra emoldurar, o sujeito aqui no meio, escondido no sofá, como se ninguém estivesse vendo ele, e o jornalzão jogado embaixo. Então você tem também, por exemplo, olha dois contrastes interessantes. Super arrumada e organizada, a mãe, todo mundo com o cabelinho impecável, super bagunçado. Cinzeiro, copo de café no chão, os jornal tudo amassado e o cara fumando tudo torto. Certo? Tem muitos contrastes. 59, hein? O ano que foi feito. O casal brigando por causa da Election Day. Então deviam ser os dois candidatos da época. O marido acha que um é melhor, a mulher acha que o outro é melhor. No meio do conflito a criança chora, o cachorro dorme. Essa é muito boa também, né? Olha que jogada legal. A foto do cara como candidato felizão, só que daí acabou a votação, eles perderam, o cara tá aqui com o... Já abriu a imagem? Só tem imagem pequena, pô. E essa que não tá pequena, mas tá podre. Bom. Aqui daí ele tá, ó, na narrativa, né? Ele tá de perna aberta, a galera que era do comitê dele lá, político, desse Casey aqui, já tá indo embora, porque o cara perdeu, foda-se, todo mundo vira as costas e vai embora, ninguém quer saber dos perdedores. Os plaquinhas dele já era, e ele tá, pra completar a narrativa, ó, que é foda, porque o Rockwell sempre tem uma narrativa foda, ele tá com as pernas abertas, os braços caídos, com uma puta expressão, parece o Leslie Nielsen, né, do Piloto Sumiu, com uma puta expressão de derrotado, olhando pra câmera, quebrando a quarta parede. No chão tem um lápis, um caderninho e um telefone. Quer dizer que ele estava anotando a votação entre ele e o adversário dele, até que ele recebeu a última informação de que ele tinha perdido, e daí ele larga tudo, cai para trás, larga o telefone, coisa, e a galera que era amiga dele já vira as costas e vai embora. Então você tá vendo e aqui, né, a cara dele quando tava de candidato e a cara dele depois de perder. Você tá vendo como é uma história, é um conto quase escrito numa imagem? Isso é capacidade de narrativa fodida. É isso que a gente tem que ir atrás. É isso aí. Contar histórias.
Esses negócios de fazer desenho de personagem no fundo branco, eu entendo, a gente faz, é divertido e é fácil. Mas a real, galera, vou falar a real aqui. A gente faz personagem no fundo branco porque é fácil. Porque você não precisa pensar. Por isso que a gente só desenha um bonequinho lá, daí fala, é um pirata, é um não sei o quê. E serve pra muitas coisas. Desenho de personagem no fundo branco. Pra umas ilustras mais facinho de fazer, assim. Mas é foda fazer só isso. Ser um ilustrador que faz só desenho de personagem no fundo branco. O legal é cena. Cena complexa, cena difícil. Cena com um monte de coisa acontecendo. Cena com uma história que você tem que ficar olhando. Tipo essa história. Eu consigo ficar olhando. E eu tenho certeza que se eu continuar olhando, eu vou descobrir detalhes aí que vão me dar mais informação dessa história. Então, pra mim, esses contrastes, ó, né? Igual aqui, de novo, ó. Tem o alto-falante, a galera também indo embora, o jogo acabou, cheio de lixo. A expressão das meninas. Essa aqui, ela tava muito acreditando que eles iam ganhar, e o placar ali no fundo, 53 por 54. Então foi um jogo acirrado, né? Esse aqui, ó. Welcome Home. Você tem um cara com um molequinho, provavelmente, porque essas duas meninas já estavam aqui. Então tá o cara chegando com o filho dele pra visitar a família, ou, sei lá, separou da mulher e voltou pra casa, ou era o Natal, ou não sei. Aqui o Rockwell colocou ele mesmo, né? Mas você vê que tem um rapazinho chegando, sendo abraçado, de costas, o outro de costas, e todo mundo feliz. Você consegue ver, cara, você vê a vovozinha da família aqui, você vê o Rockwell, você vê o bebezinho. A árvore de Natal é Natal, beleza, já tem a dica aqui. Então é encontro de Natal na família americana, da Doriana. De novo, tudo tem uma história. Esse aqui é muito legal. Isso que eu falei, Rockwell é foda, porque você começa a ver e é uma história atrás da outra. Então aqui é muito bacana você abrir um dia a imagem. Puta merda, hein, mano. 2000 pixels ainda na imagem. Ah, não, beleza. Deu, renderizou. Tá vendo que legal? São os dois se arrumando pro encontro. O cara no quarto dele, a menina no quarto dela. A menina tem um uniforme aqui, ó. Então, possivelmente, ela trabalha de governanta numa casa. Talvez, ó. Daí tem a roupa da balada dela aqui, ó. Que ela vai sair. Já tá com a meia calça, provavelmente tomou um banho, já arrumando o cabelo. A fotinha do cara, o espelhinho dela piquititito. Você vê que assim, eles não são cheios da grana, não é a família de magnata, né? O cara é meio cowboy aqui, ó, tá vendo? O chapeuzinho, a roupa de cowboy. Humildão também. O banheiro, isso aqui é o banheiro dele, ó, tá vendo que tem uma bacia aqui, com os bagulhos de fazer barba, provavelmente. Então, ele deve fazer a barba olhando nesse espelho no quarto sem água corrente. O despertador, a foto da namorada, a foto do namorado. Ó, a roupa que ele vai usar pra sair, a roupa que ela vai usar pra sair. No chapéu dele, 2 entradas pro cinema, talvez, ou pro jogo de beisebol, ou pro... não sei o que eles vão fazer. E os dois arrumando o cabelo. E você vê o olho dos dois por cima do ombro deles, ó. Enquanto olham pra eles mesmos se arrumando pra encontrar o namorado ou a namorada. Muito legal, não é? Puta história contada numa imagem. É isso que eu acho que é foda de Ilustra. E Rockwell, vai que vai. Vai que vai. Não vou nem ficar mais aqui, que senão não acaba nunca isso. Então, Ferigas, entre outros artistas, vai dando umas olhadas no Rockwell com carinho aí, vai separando umas imagens do Rockwell que você goste, vai analisando. Eu acho que o desenho dele tem um bom equilíbrio entre redondo e facetado. O que eu ia falar olhando esse seu passo intermediário aqui, Ferigato, para não começar as texturas tão cedo, tá? Porque se você coloca a textura muito cedo, vai dar... Você vai começar a hesitar a fazer ajuste naquela área da textura.
Sabe, às vezes precisa passar um aerógrafo ali para escurecer um pouquinho mais, ou vir com o brush recortado para clarear um pouco mais. E quando tem a textura já presente, a gente não passa com a mesma vontade. Porque a gente fica, ai puta, mas já tem a textura, deixa eu passar de levinho. A gente acaba meio que dando uma burlada na técnica. Então, essas pintinhas, manchinhas, a gente vai fazer definitivamente do meio pro fim do processo. Se você fizer muito cedo, fica um pouco difícil de contornar depois. A gente acaba vendo a textura ali e já dando aquela parte como pronta. Então tenta inserir mais pro fim. De resto tá tudo muito legal. Daí aqui tem algumas coisas para falar. Primeiro da questão estética grega. De novo, né? Falando da boquinha grega, da testa grega, o nariz grego, ó. Isso aqui é quase inexistente, cara. Tá vendo? Parece pouca coisa, mas esteticamente a gente não fala que a escultura grega era idealizada à toa, né? Eles idealizavam mesmo. Tava ligado à religião deles, né? Que na religião grega os deuses eram a forma perfeita de um ser humano. Então todos os humanos eram uma versão defeituosa do molde divino que era perfeito. Perfeito fisicamente, né? Porque o que mais deus grego tem é defeito, né? A personalidade deles era terrível. Todos os deuses gregos são vingativo, raivoso, invejoso, egoísta, tarado, inescrupuloso, vingativo. Impressionante. Criar um modelo assim, você. Era pra você ter medo, né? Deles, era pra você cagar de medo deles, na verdade. Esse acho que era a questão. Então, os deuses gregos, eles tinham a perfeição do corpo. Então eles criaram uma estética do que era o perfeito para eles, vamos dizer assim. Certo? Daí, por exemplo, aqui o que eu ia falar para você, acho que o Isaac fez essa mesma, né? Eu já baixei as imagens lá, eu vou continuar nos feedbacks e já. Que daí eu falo a mesma coisa para ele também. Tá vendo essa sombra aqui da testa? Estava projetando demais, não fazia sentido ela subir aqui. Assim o 3D funciona melhor também. O que tem que dar uma olhada aqui agora, ó, Ferigato e companhia. Borrem a vista. E vamos marcar um pouco o 3D das coisas. Ó. Então aqui, ó, se eu vier marcando 3D, ó. Daqui, o que é isso? Ó? Isso é, na verdade, um cone, essa flor, né? Então ela tem aqui a borda mais clara, e daí ela tem, ó, aqui
A luz batendo por dentro. É basicamente isso que a gente tem ali, a forma dessa flor. A forma primitiva dela, né? Puta, galera, desculpa, agora eu vi uma coisa aqui que eu não aguentei de rir. Parece que ela tá fumando um Bob Marley. Sai, deixa de zoeira. Desculpa, eu não resisti. Mas de qualquer maneira, é que essas flores são cones. Vocês estão vendo agora, ó? Um cone, outro cone, outro cone, ó. Essa é o que quando eu falo de forma primitiva. Então, é mais a luz e sombra num cone que vocês estão fazendo. E daí, de novo, às vezes vai precisar até enfatizar mais o formato de cone do que está na referência, porque a referência é uma foto e ninguém vai falar que a foto não está funcionando. Então, ó, o que eu estou fazendo é assim. Você vê, trabalhou pela forma que você está vendo ali. Quase que copiando o que você está vendo. O que eu estou tentando fazer é entender a forma primitiva do que eu estou vendo e representar a forma primitiva com a luz e sombra e daí transformar no que eu estou vendo. Você entende a diferença do caminho? Um é identificar o objeto simples tridimensional, que aqui no caso eu identifiquei como um cone. Daí eu achei 3 cones, pelo menos, muito nítidos ali. E daí trabalhar como se fosse um cone e depois esse cone vai virar uma flor na coroa de flores dela. Daí a gente vai começar a trabalhar assim, quando vê o braço a gente vai perceber um cilindro. Você vai trabalhar a luz e sombra de um cilindro, mas daí o braço não é um cilindro perfeito. O braço tem os músculos, tem um monte de dobrinha, mas no geral, como falei de novo, forma primitiva é um cilindro. Quando a cabeça é um bloco ou uma esfera, e por aí vai. Né? Pirâmides aparecem também como formas geométricas tridimensionais simples, que podem às vezes encapsular ali toda a estrutura de uma coisa bem complexa dentro de uma pirâmide. Então, isso eu acho importante. Tá? Achar as formas simples, né? Por exemplo aqui, né? Também. Eu entendo, tem as dobrinhas, você está fazendo tudo muito bem, cara. Mas ó, aqui tem luz, por quê? Porque aqui é tipo um cubo também, ó. Aqui tem luz, aqui tem ó, a outra parte. E daí aqui tem a outra parte, que é preta, que está escondida. Só que daí ele faz uma curva assim. Isso aqui faz uma curva assim. Certo? Mas é o princípio do cubo que a gente estava trabalhando. Então, isso, para mim, é muito importante. Que vocês estejam constantemente vendo as formas primitivas por baixo da textura, por baixo do nariz, do olho, da boca. Isso é sagrado pra gente. Isso é o fundamento. Não é à toa que eu fiquei a primeira aula, teve 3 partes, e as 2 primeiras partes da primeira aula eu fiquei falando de cilindro e cubo por mais de 1 hora. Porque eu precisava tornar aquela experiência marcante para vocês, para que vocês toda vez que lembrassem do começo do curso, lembrassem, beleza. É tipo a primeira cena de um filme, gente. Vocês já viram isso? A primeira e a última cena de um filme dizem muito sobre o filme.
Porque a primeira cena de um filme é quando você vai apresentar a primeira imagem do filme para começar a colocar um contexto na cabeça da pessoa. Então você tem que pensar muito bem qual que é a primeira cena. E quando eu pensei no primeiro exercício do curso, é como se eu estivesse pensando na primeira cena de um roteiro que eu estou escrevendo. Esse curso que vocês estão fazendo é um roteiro, na verdade. Não sei se vocês sabiam. Eu estudo roteiro escrito e eu adoro escrever. E eu escrevi a ideia desse curso. É um conceito. Vocês vão passar por vários altos e baixos. Tem o primeiro ato, segundo ato, terceiro ato, tem o clímax, tem o último chefe, tem tudo. Então, a gente está no primeiro ato ainda. E a primeira cena foram esferas, cubos e cilindros. Tudo que a gente vai fazer quando chegar lá no fim, no exercício mais complexo, eu vou estar falando assim: olha as formas primitivas, aqui é uma esfera, aqui é um cubo, tá bom? E outra coisa, Feriga, eu entendo, mas eu acho que a silhueta ficou com muita informação aqui. Eu entendo os carocinhos, mas eu simplificaria, pelo menos aqui. Eu tiraria esses bump. Se quiser colocar um, igual tem ali, colocar um meio que aqui, assim. Olha como até a inclinação da cabeça dela melhora, Ferigato, ó. Tá vendo? Porque é a silhueta, né? A silhueta com muita informaçãozinha próxima, assim, ela não é relevante. É melhor ter um pontinho de dobra e ele vai ser notado e ele vai ter uma função, do que ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 carocinhos no meio de uma curva e nenhum enfatiza a forma primitiva da curva, né? Então assim, certo? Você vê que o que eu estou mexendo, ó, é pouca coisa, mas no sentido de que quando eu mexo, eu sinto que deu mais solidez, né? Você vê a pintura, eu não tinha nada errado, tá tudo feito muito bonito, você já é um profissional já. O que eu estou tentando mostrar é ajustes na hora de olhar e pensar a forma que aumentam a sensação de solidez. Agora o que a gente está buscando, vocês querem uma palavra para buscar nesses exercícios de valor tonal, e principalmente nos monocromáticos, que são praticamente exercícios de valor tonal com uma cor? Solidez da forma. O 3D é sólido. Eu quero olhar e sentir que é uma forma sólida. Não pode ser etéreo, não pode ser molenga, tem que ser firme, rijo. Tá? Adquirir essa capacidade. E a silhueta ajuda também nisso. É a mesma coisa aqui, ó. Às vezes dá uma simplificada na silhueta. Ó. Aqui eu simplifiquei. Aqui, cara, duas coisinhas. De novo. Que eu até acho legal, porque eu acho legal que vocês estejam também estudando a estética grega, sabe? O papinho, ela tem um pouquinho de papo. E o lábio superior um pouquinho mais pronunciado. A base do nariz um pouco mais para baixo. Eu tô com uma animação do Chuck Jones na cabeça. Sabe uma que o Pernalonga
vira regente de uma orquestra, ele toma o lugar do maestro e começa a reger uma orquestra. Não sei se vocês já assistiram essa animação, procurem depois. Pernalonga, do Chuck Jones, regendo uma orquestra. Acho que eu assisti ontem, meio de madrugada. Às vezes eu pego uns... Às vezes antes de dormir, para desligar um pouco a cabeça, eu pego umas animações no YouTube mesmo, umas animação antigaça, e fico assistindo. E ontem eu resolvi ver uns Chuck Jones antes de dormir. Um pouquinho mais arredondado. Acho que eu tirei o 3D daqui, ó. Dá uma voltinha. Ó. Poucas coisas, mas que no final das contas contam. E assim, diria, por fim, mas não menos importante, uma transição melhor aqui, ó. Esse recortinho de luz aqui é isso aqui, viu, Ferigato mesmo. Tem que aprender a fazer esse recorte de luz em cima do redondinho, assim, que vai desaparecendo. Muito bom. Até aqui dá pra arredondar um pouquinho só. Daí, ó, airbrush, pode ser grandão. Ó, cara, não é fazer assim, tá? É dar um assim às vezes, ó. Eu só... Muito, foi muito. Viu? Ó. Deu pra sentir? Eu dei 3 baforadinhas de airbrush ali em cima. Às vezes um pouquinho, ó, a sombra. Tá quase lá, mas quem sabe... Ó, é esse toquezinho sutil que tá faltando. Repara como essa luzinha que eu coloquei, ela melhora o volume, não melhora? Do mármore. Tem que pensar assim, o mármore, ele é mármore branco, ele reflete muita luz. Então, dentro da sombra sempre tem um monte de luz refletida lá. Mas eu acho que é isso, Ferigato. Ajustes pontuais, né? Principalmente, acho que a principal coisa que a gente falou aqui foi formas primitivas e silhueta não... tentar deixar a silhueta simples ainda, né? Não colocar mais informação na silhueta, de preferência tirar um pouco da informação da silhueta, o que pode ser tirado, que não vai perder a relevância. Mas tá bem bacana, espero que... E sutil, esse uso sutil do airbrush. Você tem que aprender agora, depois que você fez o que você tinha que fazer, procura dentro da sombra se não tem uma contraluz, vem com o airbrush e dá só um toquinho assim, ó, tim, 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 pra ver se você não cria um bafinho de luz ali, ó, e traz pra percepção que a gente quer. Sutil, beleza? Muito bom, cara. Continue aí, tá dando gosto de ver. Salve o Ferigato. Esse aqui não precisa. Agora vamos no Diego. Calma aí, Diego. Então vamos lá, Diego. Fala aí, calma aí, deixa eu fechar a porta aqui. Diego, uma dúvida rápida. Será que você está trabalhando no iPad Pro e está perdendo o preto? Tá vendo? Teve mais alguém, foi o Isaac, eu acho, que comentou, se eu não me engano, que trabalhava no iPad, mas daí quando abria no Photoshop ou no PC perdia um punchzinho do preto, né? O preto dava uma desbotada, ficava meio lavado. A gente fala às vezes que o preto tá lavado é porque ele tá assim. Daí eu fiquei com essa impressão, cara, porque você vê que a referência tem o preto e a sua imagem não. E eu acho difícil você não ter chegado no preto em todas elas. Talvez não tenha. Mas assim, ó, se eu selecionar aqui Ctrl L
Eu tenho levels. Níveis. Porque o meu Photoshop tá em português. Eu acho que eu tenho no meu laptop, acho que o Photoshop é em inglês, daí às vezes eu tô em um, tô em outro, esqueço. Mas ó, os levels. É basicamente, ó, chave baixa, é esse triângulo, chave média, é esse aqui, e a chave alta, é esse aqui. Certo? Então, se você articulando aqui, ó, você está alterando as 3 chaves. Tá vendo que um é preto, um é cinza, o outro é clarinho? Então, deixa eu voltar aqui ao normal. Ctrl L. Então, ó, eu acho que se puxasse o contraste um pouco, talvez não. A média agora assim, ó, ou ele vai desbotar mais, ou ele vai puxar mais o preto. E daí acender o branco. Ó. Eu uso muito essa janela quando eu preciso editar uma foto, editar uma cor, editar alguma coisa que eu acho que está faltando. Essa janela dos levels aqui é muito da hora. Ok. Mas olha, cara. Tá vendo como esse ajuste que eu dei praticamente resolveu a parada. O que tinha que mexer na sua pintura. É uma escultura do Botero, né? Que ele é colombiano ou é peruano? Calma aí. Botero. Sei que ele é latino-americano. Boteco. Fernando Botero. Colômbia. Ele é um artista colombiano que ele ficou famoso de Medellín. Ó, virou até o boterismo. Ele começou a fazer todo mundo gordinho. Essa foi a sacada dele. Ele fez releituras da Mona Lisa gordinha, não sei o que gordinho. Daí, cara, depois que ele pegou esse veio aí, não parou nunca mais. Ó. Coisas cotidianas. Olha o Jesus gordinho. É uma puta sacada, né? Se você pensar assim. E é antigo, viu, gente? Não é recente, não. Ó. Ele já é velhinho. Eu lembro do Botero quando eu era criança. Aqui, ó. Cachorro. É muito fácil de lembrar o trabalho dele, na verdade, depois que você vê a primeira vez. Você fala assim, é o cara que faz todo mundo gordinho. Olha lá, o cavalo gordinho. Olha que cavalo gordinho, que gostoso. Parece uma coxa de frango. Então o Botero é um artista que ele conseguiu aí, dentro da arte contemporânea, que eu estava falando, né, tudo mais, que não tem espaço para pintura, mas ele sempre pintou, de novo. Eu já ouvi que a pintura morreu de artista contemporâneo e não sei quantas vezes, juro. Eu já vi em textos e diálogos, palestras, livros, falando que a pintura morreu, mas sempre continuaram pintando. Parece que esqueci, assim, quando eu ouço os artistas conceituais falando que a pintura morreu, eu fico pensando assim, mas esqueceram de avisar a galera que tá pintando ainda, porque eles continuam fazendo. E nunca pararam. E eu acho que vai ser mais fácil uma hora esquecer a arte conceitual, cair pro escanteio da história da arte e a pintura continuar sendo feita do que o oposto. O que eu acho que eles querem falar, na verdade, para não ser injusto também, né? Quando fala que a pintura morreu, quer dizer que a pintura perdeu a relevância. Daí sim. A pintura já foi mainstream e hoje ela também está no escanteio, mas não morreu. E os conceitos da pintura são usados hoje em mídias, como eu falei, videogame, cinema, animação. Usa-se muito dos conceitos da pintura mais tradicional, da composição, da cor, de tudo. Então a pintura conseguiu sobreviver e inclusive passar para o mundo digital. Mas é isso, gente. Botero, vamos descobrir de quando que ele é? Será que eu vou ficar surpreso? 32, ele tem 88 anos, ele ainda tá vivo, cara. Que legal. Um artista que eu gostava que ainda tá vivo. Um monte de filho. Escultor, pintor, colombiano. Naive Art, tá vendo? Contemporary Art, Modern Art. Então ele é considerado um artista naive
é o que eles chamam de trabalho ingênuo ou primitivo, né? Trabalho, sei lá, É que é foda porque parece que tá menosprezando, mas não é uma forma de menosprezar. Literatura de cordel, por exemplo, aquelas esculturas dos retirantes nordestinos, sabe? Aquelas coisinhas. Aquilo é tido como arte naive, ou acho que primitiva, eles chamam também às vezes. Mas isso não é de forma alguma tirando a qualidade do trabalho. Então é isso, você vê que ele nasceu em 32, então ele atravessou aí vários períodos artísticos. Botero, depois conheçam melhor. A esculturinha tá aqui, né? Então, cara, pra ser bem sincero, o que você pode trabalhar talvez um pouco melhor seria realmente inserir uns hard edges um pouco mais, né, ó, hard edge de novo, ó, tá vendo a borda da pincelada dura. Então, ó, sempre onde você conseguir inserir um hard edge, tá vendo aqui, ó, a forma, ó, vem do lado de fora aqui, por exemplo. Ó, tá vendo? Não é em tudo, mas olha o lugar que eu pus o hard edge agora, quando ele encosta no soft edge, como ele cria uma sensação de fim da forma, começo de outra. Né? Então, a briga toda, cara. O Diego, né? Eu tô acostumando com o nome de vocês. Diego. A briga toda, cara, vai ser para você descobrir. Porque não tá na referência em si, aonde tem que ser o hard edge e soft edge. Você tem que criar essa relação. Ó, aqui, por exemplo, não merece aparecer essa parte. Mesmo aqui, talvez. Ah, e aqui, ó. Muito forte. Olha esse ponto de luz aqui, né? De luz, contra a luz. Então, ó, tá muito forte. O que você faz? Pega o aerógrafo, vai ali, bafinho de luz. Aqui também, ó, por exemplo, ó, tá um filete muito grande de luz. Olha isso aqui. Então, ó, pronto. Ficou mais sutil, melhorou a forma. Tá? Então, basicamente, o que você tem que procurar na sua pintura agora é aonde vale a pena pôr o hard edge, aonde vale a pena pôr o soft edge. Porque aonde você colocar o hard edge, por exemplo, não precisa ser em tudo. O hard edge não precisa estar em tudo aqui, mas às vezes pode estar aqui, ó. Daí depois fica soft edge. Ó, airbrush para fazer um soft edgezinho. Mas tá vendo, só o fato de ter esse hard edge aqui, soft edge em volta, eles já articulam. A forma, a mesma coisa aqui. Então, bom, vou deixar esse aqui, que já está bem legal. Daí você falou que você gostou muito desse. Eu vou dizer,
e desse, né? Esse aqui tem mais problemas, na verdade. Esse, ó, basicamente, eu não vou mexer nos dois, senão eu vou zoar a escultura. Eu tô levando em conta que tá rolando uma perda de intensidade do seu preto, que você estava usando preto e ele tá perdendo quando eu abro aqui. Então eu tô dando esse contraste para que retome os pretos. Agora aqui tem dois problemas que eu diria, Diego. Um tá na silhueta. O formato da cabeça dela ficou achatado. Ela tá com a cabeça um pouco mais para baixo também. Ela cansou um pouco, tá vendo? Se você olhar, a cabeça dela deu uma caidinha. A moça na referência, ela tá com o queixo mais erguido, olhando mais para frente. A cabeça repousou um pouco para baixo. E aqui, ó, eu diria isso é uma vantagem da aula há um tempo. Eu tenho um olhar, gente, treinado por anos de chatice. Porque eu dou aula há muito tempo. Então você tem um olhar que capta. Tá vendo ali, ó? Faltava a nuca, um teco de trás da cabeça dela. Eu olho para uma imagem quando tem a referência do lado e o meu cérebro pega o mínimo detalhe imediatamente. Sabe aquele jogo dos 7 erros? Hoje eu sou campeão de jogo dos 7 erros. Porque 20 anos dando aula é 20 anos treinando o cérebro a olhar o trabalho do aluno, olhar a referência e encontrar questões para poder falar a respeito. Então eu treinei meu cérebro muito já nesse sentido. Eu falei, eu olho e eu percebo. Outra coisa, eu não vou mexer na postura da cabeça, eu acho que não tem problema essa inclinadinha para baixo aí. Mas os vincos estão muito profundos da pele dela. Isso é um problema de quando você começa a adquirir técnica. Todo mundo começa a adquirir técnica, passa por esse problema. Parece que a vida vai ficar perfeita quando você aprender a técnica, mas na verdade você só vai encontrar outros problemas para resolver. Qual que é o problema? A gente começa a trabalhar muito no processo do volume, e daí a gente acende demais as luzes, escurece demais as sombras, e vincos, que era para ser uma pequena saliência, se torna uma cratera, uma cicatriz de facada na cara. Na verdade, o que era uma ruguinha vira uma facada, uma mordida de cachorro na sua cara. Então, tá vendo? Tem vários tons aqui que estão... Não tá nada errado. Mas se você olhar, ó, repara como os vincos da pele dela estão muito mais realçados aqui do que aqui, e daí faz com que ela fique com uns caroços a mais assim na pele. Então, basicamente, a gente tem que trazer os vincos para uma chave mais alta. Geralmente eu pego um tom médio assim, ó, por exemplo aqui, ó, e eu vou suprimindo de leve. Tem essa vinco no nariz? Tem, mas, mano, não é tanto. Ó, mesmo aqui, ó. Isso é super normal, tá, gente? Na verdade, isso mostra que vocês já estão adquirindo domínio técnico. Quando esse problema começa a virar um problema, é um sinal de que a pessoa já começou a compreender um tanto da técnica. Aqui, por exemplo, né? Aqui seria até melhor com aerógrafo, na verdade.
Aqui também, ó. Muito forte esses vincos das dobras. Ó, aqui, ó, ó. Então você vê que não saber fazer é um problema e saber fazer também pode ser um problema. Porque a gente faz daí em excesso. O ser humano é uma criaturazinha muito, muito peculiar mesmo, né? Então, ó. Tá vendo? Mais um pouquinho da silhueta aqui. Legal, 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 legal. É, aqui ficou... Ah, cara, ó. A testa dela tá toda jogada pra frente, ó. Agora que eu olhei. Então, ó, por exemplo, aqui pra trás. Aqui tudo pode ir pra trás. Inclusive aqui. E daí eu diria que o nariz dela... mais pontudinho. Certo? Mas no geral é isso, cara. Tá muito legal. Só que tem que olhar melhor esses pontos. De novo, ó, olha essa região, olha essa região. E olha quando eu mexo como eu tiro. E ó, eu achatei a testa, aumentei a ponta do nariz e aumentei o queixo. Né? E como eu coloquei sombra em lugares onde esconderam um pouco das informações de dobras e reentrância, porque estava tudo muito dobrado, frisado. Beleza? Bem legal também. E essa... basicamente tem também um pouco de contraste demais na sombra. Ó. Tá vendo? Não podia ter tanta vibração essa sombra. E a ausência dos planos de luz. Então, ó, um pouquinho mais uniformes aqui. Tá muito pontinho de luz, não é tão pontinho. Mas tá legal, mas todos têm as mesmas questões para trabalhar, né? Um pouco da silhueta, um pouco do... Ó, aqui tá forte demais essa luz. Então é um pouco da silhueta, um pouco dos tons estarem com contraste muito forte, né? E daí aqui também, ó, às vezes a silhueta pode até ser mais solta, mais quadradinha um pouco, ó. Ó, aqui, tá vendo? Tem uma forma muito específica. Aqui virou um aglomerado. Isso aqui é uma coroa de flores que tem na cabeça dela. E aqui são mechas de cabelo. Então, ó, se você, às vezes...
diminui um pouco. Tá vendo? A silhueta fica mais legal. Também. Mas é isso, cara. Muito bom. Vamos que vamos. Vamos para as próximas. Vocês estão avançando, é isso que importa. Primeira aula de monocromático, paleta do magenta já tá aí. Eu vou mandar hoje também as referências para vocês para as próximas. Beleza? Fiquem bem aí. Continuem treinando. Vamos que vamos. É nóis. Falou!